Há 100 anos nascia a mecânica quântica, uma das maiores revoluções científicas da história. Nesta reportagem, a primeira de uma série sobre o tema, você vai compreender como as descobertas desta teoria permitiram o desenvolvimento de tecnologias fundamentais. Satélites e GPS utilizam relógios atômicos, os mais precisos do mundo. A base para o funcionamento dos computadores e smartphones são os transistores, que dependem dos princípios da mecânica quântica. Chips e processadores necessitam da compreensão quântica dos materiais. Exames médicos de alta precisão, como a ressonância magnética, utilizam uma propriedade quântica chamada spin. Novos medicamentos, vacinas, materiais e até mesmo baterias são resultados de ligações químicas que acontecem entre elétrons e núcleos atômicos. Em torno de 1920 a 1930, aconteceu uma série de publicações, né, que fundamentaram o que a gente entende hoje como mecânica quântica, né? Então, os 100 anos foi escolhido 2025, mas tem uma série de artigos que saíram ali em torno de 1925, né, que fundamentaram as ideias principais da teoria quântica. As tecnologias quânticas geralmente são divididas em 3 categorias principais. Uma são os computadores quânticos, computação quântica, a outra é a área de sensores quânticos e, por último, a comunicação quântica, né? E elas não são independentes, elas têm grandes conexões entre si. Então, um exemplo interessante é que a área de sensores, se pergunta para que servem os sensores quânticos. Eles são como os sensores, servem para as mesmas coisas que os sensores clássicos, ou seja, fazer medição, identificação e caracterização de sinais que nos contam alguma coisa sobre a natureza. Então, por exemplo, o sensor clássico comum é o GPS, né, que nos conta sobre o posicionamento que a gente está em relação a um sistema de coordenadas. Outro sensor comum é um sensor usado para fazer imagens médicas. Por exemplo, ressonâncias magnéticas nucleares são baseadas numa técnica que a gente chama de tecnologia quântica de primeira geração, né, que requer o entendimento da mecânica quântica, mas não pode ser descrito de forma clássica. Mas nos conta, por exemplo, sobre como que as estruturas moleculares do nosso organismo estão montadas e, portanto, permitem a gente fazer imagens médicas. Então, são 2 exemplos opostos aí de aplicações, mas que revolucionaram, né, a maneira como a gente vive e diagnostica doenças e navega e faz comércio hoje em dia. A nossa maneira de entender o mundo foi transformada por uma série de princípios que deram origem à mecânica quântica. Por que você precisa da mecânica quântica? Você precisa porque as teorias da época, que era a mecânica newtoniana e a eletrodinâmica de Maxwell, a eletrodinâmica clássica, elas não davam conta de explicar a realidade experimental. As leis da física clássica funcionavam até que bem para explicar objetos grandes e movimentos cotidianos, mas falharam ao tentar explicar fenômenos que começaram a ser observados em escalas muito pequenas. Foi aí que os cientistas se depararam com um mundo novo, um mundo onde a energia não era contínua, mas vinha em pacotes, onde partículas tinham comportamento de onda e onde até o ato de observar mudava o que estava sendo observado. Mais de um século depois, esse conhecimento continua transformando o mundo. Por conta disso, agora em 2025, a Organização das Nações Unidas declarou o Ano Internacional da Ciência e Tecnologias Quânticas. Celebrar esse ano, eu acho que, sobretudo, traz um alerta, né? É uma maneira de você convocar a comunidade para prestar atenção numa área científica e tecnológica que revolucionou absolutamente tudo que a gente conhece hoje.